Graça e paz, meus amados. Hoje nós vamos ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós vamos trabalhar o tema Vencendo o Pecado, que está baseada no texto de Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já foi predestinado, Jesus. Então, Jesus Cristo, Ele veio, para nos livrar dos pecados. Ele veio para nos dar a salvação eterna. Então, o homem precisa tomar decisão e mudar. Nunca foi fácil na vida das pessoas. Veja um atleta. Um atleta, quando ele quer alcançar o seu alvo, o seu objetivo, há muitas renúncias, na vida dessa pessoa para que o seu objetivo seja alcançado. Também há um desafio na vida de quem muda de escola. Então veja o aluno quando ele é transferido, quando ele há uma necessidade de sair de uma escola para outra. Há um desafio muito grande de ser vencido, de se adaptar novamente a novos professores, novos métodos, novos colegas, uma nova situação. Então ali é muito difícil, mas Jesus Cristo nos garante a vitória através de aceitarmos a Ele, nos arrependendo do pecado, e vivendo uma vida de santidade. Falando em santidade, a nossa santidade ela precisa ser exercitada todos os dias. A nossa vida cristã ela precisa ser vivida de forma que santifique a nossa vida, certo? Então precisamos buscar essa santidade todos os dias, diariamente. A vitória que nos foi dada através de Cristo, ela passa pelo caminho do arrependimento. Um desejo de voltar as costas para as coisas que desagradam ao nosso Deus. É como dar uma volta de 380 graus. Voltar, abandonar mesmo o pecado e viver uma vida na presença do Senhor. É isso que Deus, é isso que Jesus quer de nós. E foi isso que Ele fez na cruz. Se sacrificou, dando a sua vida para que a gente fosse salvo do pecado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Assim como o atleta faz a parte dele de se renunciar a tantas coisas, a gente precisa renunciar ao pecado. Se arrepender, pedir perdão e renunciar, não praticando mais o pecado. Então o apóstolo Paulo, aos Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e o versículo 55, ele diz assim, no finalzinho do versículo ele diz assim: tragada foi a morte na vitória de Cristo. E Jesus Cristo transferiu essa vitória para nós, desde que nós aceitemos a Ele, nos arrependamos dos nossos pecados e vivamos uma vida de santidade. Porque sem arrependimento a gente não vai ver a Deus. Então, se faz necessário se arrepender. O versículo 55, ele diz assim, do mesmo capítulo, de 1 aos Coríntios 15, ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que maravilha a gente saber que a gente tem a vitória sobre a morte, através de Jesus Cristo, porque um dia todos nós vamos ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a condenação eterna e outros vão ressuscitar para a glória eterna, para estar de uma vez por toda, para sempre, com Jesus. E isto é maravilhoso, a gente saber que um dia nós vamos estar na presença de Deus, que um dia nós vamos estar com Jesus para sempre no céu. Então, meus amados irmãos, todos nós temos sonhos, desejos, e para chegar à realização desses sonhos, desse desejo, é preciso muito esforço. Então temos que fazer a nossa parte, porque a parte principal Jesus já fez, morrendo na cruz para nos livrar dos pecados. Agora é a nossa vez, Agora é a nossa vez de renunciar ao pecado e colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, para que tenhamos a vitória através dele. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja.
Que Deus nos ajude durante toda esta caminhada cristã para estarmos com Ele de uma vez por todas lá no céu. Então, meus amados, tenham um bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Amém.